Bom pessoal, meu nome é Diógenes Tadeu, sou técnico em eletrônica, estudante de administração, fui mecânico, sempre tive que lidar com números, matemática, física, sempre com a lógica, sempre tendo que ver e analisar situações das mais diversas possíveis, né? Por fim, esse vídeo aqui eu espero que seja o último dos longos vídeos aí dessa série de testes aí de equipamento, mas o meu intuito é provar que você consegue, que as pessoas conseguem. Se você quiser fazer alguma coisa, você tem condições de fazer. E é só procurar buscar recursos, é só procurar analisar o que você tem na mão e conseguir fazer. Então nessa série de vídeo aí, coincidentemente eu andei angariando material que eu achei na rua, material que jogaram fora, material que eu tive que consertar e procurando produzir alguma coisa. Então quer dizer, se você tiver boa vontade, você vai conseguir. Esse último teste aqui, a gente fez uma apresentação aí no LibreOffice, né? Uma apresentação equivalente aí do PowerPoint. E vamos ver se a gente consegue passar algum conteúdo, né? Eu falo a gente porque hoje está eu aqui, eu e o Neco, né? Só quem é antigo na área da informática vai lembrar do Neco, vai ver o Neco aí correndo atrás do rato, atrás do mouse, né? Mas vamos tentar fazer esse vídeo aí para poder tentar elucidar algumas coisas que, assistindo outros vídeos aí, outros tutoriais de informática, algumas coisas que caem em cursos que são direcionados específicos, mas eles não adentram alguma área do conhecimento, talvez até para quem não tenha tanto conhecimento assim, né? Se eu puder contribuir, se esse vídeo conseguir contribuir, vai ser de grande valia, né? Bom, aí o título do vídeo aqui é que coisa é essa coisa, é justamente para tentar entender que recurso é esse que a gente tem na mão da gente, o que é o nosso smartphone, o que é a nossa TV, o que foi a nossa TV, o que é a TV hoje. Então vamos remeter a você ter esse tipo de pensamento, de olhar os recursos de uma outra maneira, de olhar tudo como recurso e tentar olhar com outra maneira. Como diz na Bíblia, eu gosto de citar que a gente tem que amar as coisas, amar até os inimigos. A vantagem disso é quando você ama uma coisa, você vai estudar ela, você vai olhar ela, procurar enxergar ela com a transparência da água. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que essa parte é onde você pode agir com amor, aplicar o amor, e esse amor fazer com que você tenha vontade de buscar o conhecimento, vontade de conhecer as coisas, né? Então se eu conseguir chegar no final do vídeo, vai ser muito legal se eu conseguir chegar no final do vídeo com esse intuito de trazer um pouquinho mais de conhecimento para quem quer que seja, para quem quer que a gente conseguir ajudar, né? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da evolução da eletrônica, o que é o átomo, o que é a eletricidade, a parte da comunicação, essa necessidade que a gente tem de se comunicar. Antigamente a gente escrevia texto, publicava na internet, né? Eu digo tão antigamente assim, né? E como sempre houve essa necessidade de vou escrever um livro, eu vou fazer um texto, vou fazer um vídeo, vou fazer um áudio, vou compor uma música, sempre no intuito de fazer uma arte, de passar uma mensagem, de transmitir, de se fazer entender, né? E procurar ser entendido, né? Então vamos lá. Bom, antes de ir diretamente ao átomo e aos elétrons, a gente tem que entender o que é uma partícula. Partícula, a palavra já está dizendo, é uma parte pequenininha, né? Então o homem, quando ele começou a estudar as coisas, ele começou a tentar entender e enxergar numa amplitude, né? Ter um conhecimento maior, enxergar com amplidão, não sei se a palavra é essa, né? Mas enxergar a mesma coisa a fundo. Então a gente vai partir para esse tutorial seguindo o seguinte.
A gente já ouviu falar de moléculas, de células, enfim, célula é a parte viva. No caso, a gente não vai estudar nada vivo aqui, né? Mas enfim, a gente vai tomar por base, por exemplo, um pedaço de ferro. E como é que o homem chegou a entender o átomo, por exemplo? Né? Até a dividir o átomo, vou explicar. Pegando por base a partícula de ferro, um pedaço de ferro, a gente vai partir ele no meio, vamos dividir no meio. Vamos pegar essa metade e vamos dividir na metade novamente. Vocês vão lembrar aí até do episódio do Chaves, que numa dessas explicações, dividindo, né, o nhonho ao meio, o Chaves respondeu, e aí, no final nós vamos ter picadinho de nhonho, né? Mas enfim, aqui nós vamos ter um picadinho de ferro. Quando chegar no último pedacinho de ferro que você dividiu e ele deixou de ser ferro, né? Então a gente vai voltar um passo atrás e vamos definir que aquele último pedacinho de ferro que a gente foi cortando, né, a menor partícula do ferro é o átomo do ferro. E por que eu joguei o átomo do ferro? Porque nós temos que entender o que é o átomo para mim poder explicar, ou para eu poder explicar, como vai ter gente que vai me corrigir, para eu poder explicar o que o que é a eletrônica. Porque para a gente poder entender a eletrônica, a gente vai ter que entender a viagem do elétron. Vou explicar depois também. Bom, gente, o átomo do ferro, nesse caso, bem como qualquer outro átomo, ele, depois que foi dividido o ferro, chegou nessa divisão, não é mais ferro, então vamos definir a última parte, a partícula menor do ferro é um átomo de ferro, como você vai ter átomos de oxigênio, a água são dois átomos combinados, o átomo de hidrogênio combinado com o átomo de oxigênio. Né? Então aí se dividiu a molécula da água, virou dois átomos separados de hidrogênio e de oxigênio. Mas no caso aqui a gente vai se abster ao ferro. O Neco já está dormindo ali. Então vamos acordar o Neco. Vocês vão perceber aqui, não sei se o mouse vai estar suficiente na tela para poder ver, mas bem claro, isso tudo foi uma fase de teste, um equipamento de teste, uma apresentação de teste. Eu simplesmente peguei imagens na internet e fui jogando na apresentação. O átomo ele foi dividido, tá? E os cientistas entenderam que o átomo ele tem duas partes, tá? A eletrosfera e o núcleo. A eletrosfera é justamente a parte orbital, onde o elétron ele circula em volta do núcleo. O núcleo é a partícula que vai ser a partícula positiva. Dentro da partícula positiva, do elétron, você vai ter os prótons e os nêutrons. Simples. Gente, eu não estou dando explicação científica, eu quero ser bem claro. É um modo lúdico para a pessoa entender um pouquinho da eletrônica. Então, é por isso que hoje você vê falar, porque você tem o polo positivo e tem o polo negativo. Polo positivo na eletrônica, não estou explicando o polo magnético, tá? Mas aí, o que eu quero me ater é a ideia do átomo. Então no núcleo você vai ter aquela parte positiva que é composta de prótons e nêutrons. O elétron ele tem uma carga negativa que ele é atraída pela carga positiva de uma forma tão forte que nunca chega a colar, a grudar e a ficar em contato com o núcleo. É como se fosse o planeta rodando em volta do Sol e nunca vai chegar a colidir com o Sol. A atração é tanta que ele faz aquele movimento elíptico, não é circular, como você pode ver nesse desenho, tem o movimento amarelo elíptico e o movimento pontilhado circular. Então não existe exatamente esse movimento circular, é só um modo de você simbolizar. Tá? Na verdade o movimento ele é elíptico, porque ele vai indo, ele passa com tanta velocidade, aí ele vai voltando pela essa outra atração, pela força da atração, ele vai voltando, passa perto novamente, é arremessado pela velocidade tão forte para outro lado, depois ele retorna, por isso que o movimento é elíptico. Mas enfim, só quero me ater que o elétron circula em volta do núcleo, né? E é dessa forma que a gente vai entender. Aí os cientistas começaram a entender que você conseguia deslocar
tirar o elétron da eletrosfera do átomo e jogar esse elétron para um outro átomo, né, causando desequilíbrio eletrônico. Então aquele átomo que recebia o elétron, ele ficava com a carga negativa. Aquele átomo que tem o elétron faltando ficou com a carga positiva. Assim que é feito mais ou menos a pilha, né? Aqui na figura a gente pode ver uma pilha que tem ali, mas é só para simbolizar a condição da eletricidade. Por isso que a gente também não pode jogar pilha fora, tá, no lixo, simplesmente porque ela é composta de elementos químicos, né? Mas a pilha, enfim, aquela parte que tem a cabecinha dela, né, é a parte que vai ficar positiva, né? É estranho até falar, porque putz, se é mais positivo, sinal mais, porque que tem menos elétrons, né? Mas eu não vou entrar nessa definição. Então ali é colocado o composto químico que retira os átomos, os elétrons, da parte central da pilha e fazem esses elétrons se acumular naquela parte exterior da pilha, naquela parte que está próxima à embalagem da pilha, né? Ou seja, na parte de baixo da pilha, onde você vai fazer o contato, né? Então, seguindo esse parâmetro, quando você imagina que a usina gerou essa eletricidade, então lá da usina até chegar na casa da gente é feito o transporte desses elétrons por fiação. E como é que um fio transporta elétron? É simples. O elétron ele é tirado de um átomo e jogado para o outro. Então imagina que se você na ponta, aqui onde está o Neco, aqui seguindo o rato, aqui na ponta do fio, isso aqui simboliza um fio, se eu colocar aqui um elétron, tá? Esse elétron ele vai estar em desequilíbrio, o próximo átomo vai estar equilibrado, então ele vai tentar se equilibrar novamente, jogar esse elétron para o outro átomo, que vai jogar para o outro átomo, e por consequência esse elétron vai acabar saindo na outra ponta do fio, né? Se você tiver com o fio aberto ele não vai pular para o ar, porque o ar já é um material, vamos falar assim, isolante, tá? Por isso que o fio tem aquela parte de borracha, que a borracha é isolante, plástico, tá? Para que o elétron não passe pelo material isolante. Então temos dois tipos de materiais aqui, o isolante e o condutor. O fio é condutor. Então a gente imagina como é que vai funcionar o fornecimento de energia na casa da gente. Chegou o fio ali, a gente ligou a chave, ou como se fosse na pilha, por exemplo, tá? Esse elétron vai sair, vai rodear, né? Ele vai acompanhar, vai entrar pela lâmpada, vai passar por aquela molinha que tem dentro da lâmpada, tá? Que é uma espira, né? E esse elétron passando por ali, são vários elétrons passando, ele vai causar um atrito entre eles, fazendo com que aquele material esquente tanto que ele chega a ponto de derreter, mas ele não derrete, porque ele não pega fogo, porque dentro da lâmpada não tem oxigênio. Sem oxigênio não tem queima, por isso que a lâmpada não queima, mas se você quebrar o vidro, a lâmpada queima. Mas passando ali pela lâmpada vários elétrons, como se fosse uma corrida de Fórmula 1, passando vários carros, o atrito gera tanto aquecimento que a lâmpada encandece e gera a energia luminosa. Então da parte física, né, da parte eletrônica, a gente criou luz. Então era assim que foi criado, foi pensado aquela invenção de Thomas Edison, né, para no escuro a gente conseguir poder fazer alguma coisa. Senão teríamos que continuar usando lamparina, fogo, querosene, né, e estudando aí a luz de velas, né. Antigamente até se falava que a lâmpada tinha 60 velas por causa do watt, né? Então uma lâmpada de 60 watts, né? Mas enfim, isso é material para você de repente, mas o que é watts que ele falou no vídeo? Pega, anota num caderninho, anota mentalmente, joga lá no Google, aí você vai ter noção melhorada do que é. O propósito do vídeo ele não é exatamente esse, é só mostrar para que serve a eletricidade, né? Aí com o passar do tempo, o homem aprendeu a utilizar isso
para poder se comunicar. Então a gente vai até entrar aí, como o propósito do vídeo é falar sobre comunicação e dar algum parecer. Então a gente vai falar sobre telégrafo, sobre rádio, sobre televisão, telefone, né? Celular, computador, smartphone. Talvez você consiga entender isso no final do vídeo. Aí a gente vai falar no telégrafo. Por que a gente vai colocar o telégrafo? Por causa da primeira necessidade de comunicação à distância que o homem teve, né? Aí a Morse, ele criou um código que ele podia ser interpretado. Com base naquele código, tinha uma chavinha que a pessoa apertava, a chavinha poderia acender uma luzinha lá no outro lado, lá na outra estação de trem, né? Ou a pessoa ouvia o ruído, né? Ou no caso o próprio aparelho de telégrafo, né? Ele fazia picotes no papel conforme a pessoa pressionava a chave lá na primeira estação, né? Então antigamente se mandava mensagens a cavalo, depois por telegrama. Quem nunca recebeu, né? Não, acho que a maioria aqui não deve ter recebido telegrama, mas telegrama é uma comunicação de urgência, né? Então quer dizer, precisava se passar aquela comunicação, estendia-se o fio até o outro ponto, um picotava sabendo do código, o outro lá no outro ponto ia lá, sabia aquele código, lia aquele código, traduzia aquele código, né? Uma grande contribuição do Morse para a comunicação foi justamente estabelecer esse quesito aí que a gente pode categorizar como protocolo de comunicação, né? E a gente vai entender nessa ênfase por que eu estou falando de Morse, porque no futuro, na parte posterior do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre protocolo de comunicação. E, enfim, né? Até entendendo sobre essa parte de poder se comunicar, o homem chegou a desenvolver, Marconi no caso, desenvolveu a transmissão a rádio. Essa transmissão por rádio, você vai perceber uma coisa, a gente fala por vibração do ar, a corda vocal vibra, a gente emite uma vibração para o ar, e essa vibração é entendida no ouvido. Se você for perceber uma coisa, quando eu estou falando aqui, o meu tom de voz é grave, mas se eu apitar, se eu assobiar, esse meu assobio ele vai ser ouvido às vezes até a 1, 2 ou 3 quilômetros daqui, porque esse apito mais agudo, ele está numa frequência maior. Então o que o Marconi ele pensou? Se eu pegar esse sinal, converter ele para um sinal elétrico e ampliar essa frequência, eu vou conseguir chegar mais longe. Do outro lado, eu vou captar essa frequência e vou depois decodificar ela, como o Morse fazia, para transformar em som audível novamente. Então essa ideia foi onde formou a troca, né, o rádio, a radiofrequência, tá, com base no eletromagnetismo, foi que você conseguia ter um aparelho de comunicação, né, semelhante ao telégrafo, posterior no caso ao telefone, que precisava de fios, né, para fazer a comunicação direta, né, e sem o fio ele conseguiu com essa base. Você vai lembrar como funciona isso? Porque você tinha um aparelho na sua casa, tá? Talvez o pessoal que tem a minha idade vai lembrar, né, que havia lá uma emissora, tá? Ela transmitia em uma determinada frequência, 1000 kHz, né? E a outra emissora ela transmitia a 1100. Então isso era como se fosse um protocolo, tá? De modo talvez intuitivo, inconsciente ou não, mas isso era como se fosse um protocolo, onde a emissora que você queria captar na sua casa, ela estava constantemente emitindo sinal a 1000, a outra emissora constantemente emitindo sinal a 1100. Mas você na sua casa, quando você queria ouvir aquela estação de rádio, quando você punha, sintonizava lá no dial, né? Você vem com aquele negocinho cor de laranja, aquele fiozinho cor de laranja, você rodava o botãozinho, chegava ali no 1000,
você ouvia quem estava transmitindo a 1000. Quando chegava no 1100, você ouvia a quem estava transmitindo a 1100. Então, em tese, então exemplificando, você tinha um transmissor que modulava, tá? Às vezes modulava a amplitude, modulava a frequência, mas ele modulava de um lado e o receptor ele demodulava do outro. Quase como se fosse assim, uma ideia de compilação ou de criptografia, que é diferente desses tempos, totalmente, não tem nada a ver, tá? Mas para você ter uma ideia, é uma codificação de um lado e uma decodificação do outro, por isso que era modulação e demodulação. Então o transmissor modulava, o receptor demodulava, mas eles precisavam quase como se fosse ter o mesmo protocolo, né? Até falando de protocolo, que os computadores usam protocolo, um para ler, outro para escrever, mas os dois têm que saber o mesmo protocolo, como se fosse o código Morse. Tá? Então, tendo essa definição de modulação, é que o homem conseguiu ter essa ideia de fazer a transmissão sem fio, né, do som, do áudio. Então o cara estava cantando e você ouviu o cara cantando, e com o tempo isso tudo foi sendo agregado, foi sendo colocado, foram colocadas melhorias dentro desse produto, entre aspas, né? Algo que a pessoa produziu é um produto. Posterior ao som que era emitido por rádio, também chegou o momento do homem, tá, do ser humano, colocar a imagem, né? Por isso que colocava essa imagem nessa mesma onda eletromagnética. Eu até utilizei o mesmo gráfico, tá? Gente, bem claro, isso não está muito bom, porque eu fiz a coisa correndo, fui copiando imagens da internet e jogando numa apresentação a ermo. Se ficar bom, depois vocês me comentem. E se ficar ruim, também depois vocês me comentem. Batam em mim depois. Então a imagem ela também passava pelo transmissor, ela era também modulada, né? Codificada, e depois o receptor também fazia a mesma coisa, demodulava, decodificava e colocava isso em imagem na tela, né? Então você, além de ouvir o som, você também via a imagem. Então você, puxa vida, né? Então essa foi uma parte da nossa evolução, né? Que a pessoa tinha o aparelho de TV em casa, ela não tinha noção de como estava funcionando. Hoje a gente tem aí o danado do smartphone, né? Que é uma coisa que, se o Graham Bell, que inventou o telefone, Marconi visse isso, o Thomas Edison visse um smartphone e a gente falasse para eles, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi uma coisa que foi oriunda daquilo que vocês criaram. Eles iam excomungar, queimar na fogueira, falar que era coisa do... Bom, deixa pra lá, vamos prosseguir. Aí, posterior, interessante a isso, ou remetente, concomitante, como você preferir, mas a ideia que eu quero passar está dentro disso, houve a necessidade de armazenar essas informações, como você guardava lá uma pintura, né? Você está vendo aí na novela agora, quando a pessoa tinha que retratar alguma coisa, né? Ia lá o pintor, a pessoa ficava sentada, e ele ficava pintando, né? Então, e aquilo era para ser guardado, né? Uma ideia era ser guardada. Então, quem não se lembra aí dos famosos filmes, né? Aquelas películas, né? Que hoje a gente se fala de filme, de vídeo, né? Mas era um papel fotográfico, tá? Era uma película fotográfica. Por que fóton? Porque fóton é de luz. Aquela película pegava a luz nela, ela queimava, a luz queima, como o sol queima a pele da gente. Ela queimava aquela película, depois aquilo passava por um ácido, era revelado, tirava aquela partícula que estava queimada, ou deixava a partícula que estava queimada, e aí se fazia o filme, o negativo, por onde depois a pessoa, por um processo também de iluminação, né? Podia até falar de Lumière aqui, né? Que criou aquele aparelhinho e tal, mas a ideia não, que eu quero passar está longe disso. Mas sim a da necessidade de você armazenar alguns arquivos, né, ou de arquivar, de guardar aquilo, né? O arquivo ele é algo que guarda alguma coisa, né? Então aquilo ficava em foto, em slide, né? Também como era gravado o som na época, porque o slide não grava, né? O slide não, no caso o filme, a película de filme não gravava som, né? E até seguindo uma outra invenção de Thomas Edison,
era onde se foi gravado alguns sons, até pelo fonógrafo, né? Eu botei aqui o fonógrafo de disco, botei um fonógrafo de disco e botei um fonógrafo de cilindro, né? E como que era gravado essa informação nesse dispositivo de armazenamento? Ele era gravado da seguinte forma: vocês lembram do LP, do que tinha o LP antigamente, né? Eu ia perguntar aqui, alguém lembra, levanta a mão, mas o vídeo já não vai me dar essa interação com vocês, né? Depois a gente faz uma live, uma teleconferência. Vocês lembram da vitrolinha, que você tinha aquela agulhazinha que eu colocava no disco, aquele disco ia girando, né? Até eu recebi muito, que esse aparelho me sustentou durante muito tempo, porque queimava o amplificador de áudio e a pessoa ficava ouvindo, né? Falava, puxa, mas ficou tão baixinha a voz aqui, não está saindo na caixa, está saindo só aqui nessa parte do aparelho. Bom, por quê? Aquela agulha, ela entrava numa pista. A gente pode ver aqui no canto onde está o Neco aqui agora, tá? A figuração da agulha dentro da pista, tá? Que era aquele risquinho, aquele era minúsculo, gravado no LP. E ali, conforme era gravado em sulco, em buraquinhos, conforme essa agulha batia nos buraquinhos, ela subia e descia, causava uma vibração, que era captada pelo bracinho, né, da vitrola. Aquele bracinho tinha um cristalzinho que convertia em pulso elétrico, aquilo era amplificado e ia para a caixa acústica, né? Já o fonógrafo, ele era feita essa amplificação de forma mecânica, mas a gente só vai remeter aos picos e pontos, só vamos nos conter aos picos e pontos da informação, como ela era gravada e como ela era reproduzida. Posterior a isso, o homem também descobriu como gravar essas informações no modo magnético. Sabe quando você pega aquela chave de fenda, encosta no ímã e ela fica imantada? Daí você começa a pegar os parafusinhos e fala, puxa, é um troço mágico, né? Porque aquele metal armazenou aquele magnetismo e eu pude utilizar ele. Então, assim eram gravados as informações em mídia magnética, e isso perdurou por muito tempo, porque a gente teve a gravação em fita cassete, eram fitas de rolo, né? Eram fitas de rolo que a gente utilizava, eram fitas magnéticas, né? Aqui eu até disponibilizei aqui algum modo de armazenamento também. Vocês vão ver aqui o cartão perfurado, por exemplo, também, que seguiu a mesma sequência, né? Muita gente aí jogou na loto, lembra que tinha aquele papelzinho perfurado, até segundo dizem aí, que aquele computador, que até talvez seja ou não, tá? A IBM utilizou para fazer um cálculo de quem seria judeu, quem não seria e tal, mas muitos computadores utilizavam esse tipo de armazenamento, interpretação e impressão em cartões perfurados, tá? Então quer dizer, um ponto fura, outro não fura. Então a gente tem informação positivada ou negativada a partir dali. Um campo magnético que era gravado numa fita que era banhada de ferro, que era fita cassete, então ela gravava, ela era imantada aquele pedaço, o outro pedaço não era imantado. Isso era feito através de bobininhas e tal, que gravavam aquilo, né? Iguais hoje a gente ainda tem as bobininhas, que são as cabeças de leitura e de gravação dos HDs. Então elas gravam no disco um ponto magnético e outro ponto elas não gravam, né? Então ali você tem essa oscilação, que ela vai ser oscilação, porque gravou um ponto, outro não, então sobe e desce. Essa oscilação ela vai ser interpretada como informação, né? Até disponibilizei aqui uma imagem que eu achei interessante, para a gente poder ver assim, o tamanho que era o Neco lá, correndo ali. A mídia magnética, né? Olha só e como era armazenada isso aí, nesse equipamento aí.
E até um fenômeno, né, que a gente falou sobre até uma coisa sobre HD, um fenômeno interessante, uma coisa interessante, que o HD antigamente era chamado de Winchester. Eu procurei alguma foto na internet, eu não encontrei. Mas a gravação magnética em cima do Winchester, que depois virou hard disk, que é disco no caso, tá? Disco rígido, esse Winchester ele usava a mesma sequência de gravação do fonógrafo do Thomas Edison, né? E teve um dia lá que um indivíduo lá, não sei até dizer se essa informação procede, mas é assim que diz a lenda, né? Que o indivíduo lá foi pegar o dispositivo de armazenamento e quando ele pegou aquilo ali, que ele foi olhar aquilo e falou, puxa, mas isso aqui é uma Winchester, né? Por isso que a gente está aí com a Winchester. E a partir daí o pessoal achou engraçado, né? Começou a apelidar o que hoje para nós é um disco rígido, um dispositivo de armazenamento. Antigamente eram 2 cilindros, por isso que até um determinado tempo, eu ouvi pelo menos há 10, 15 anos atrás, a gente falar, não, é o Winchester, o HD é o Winchester, né? Não era disco, mas o Winchester, então por isso que eu ouvi essa conotação de ideia. Mas para vocês até aqui, se vocês conseguirem entender como era gravado, de que modo, qual foi a necessidade, de onde veio a comunicação e o que são os pulsos, né, a gente consegue valer, né, o intuito desse vídeo. O que eu quero dizer com isso? Queira ou não queira, gente, o computador ele vai interpretar o arquivo base, todos os arquivos básicos, os comandos, o processamento, por sinais positivos e negativos. Por isso que a gente vê aí essa figuração, muita gente vê, o filme Matrix, porque não sei o que, ou quando o cara vai falar alguma coisa de informática, ele bota lá um arquivo lá, uma imagem cheia de 0 e de 1. Gente, é por isso que tem essas imagens aí que você vê, cheia de 0 e 1, porque queira ou não queira, do mesmo modo que eu estou falando com vocês aqui, o microfone que eu estou utilizando, ele capta pulsos dessa corrente elétrica de modo 0,1, sendo 0 para negativo, 1 para positivo. Isso é armazenado para dentro do computador e isso é interpretado para dentro do computador. Tá? O computador ele vai ter uma função dentro dele que ele vai pegar esse arquivo de áudio que eu estou falando com vocês e ele vai grudar esse arquivo de áudio para dentro de um arquivo de vídeo que está capturando as imagens uma a uma, como se fosse aquela película de filme, né? Aqueles negativos ali, né? Sequenciando essas imagens, tudo isso combinado em um arquivo, né? Daquela forma, combinando 0 e 1 de um lado, combinando 0 e 1 de outro e criando um arquivo. Para isso ele também vai criar um interpretador de código, porque o computador ele vai ler as coisas e ele vai escrever mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo na tela. Tá? Isso aí é uma linguagem de máquina. Tá? Então para isso é que essa imagem de máquina ela é compilada. Então, ou seja, ela é mais uma vez modulada, ela é modificada, ela é embutida, ela é colocada uma coisa dentro da outra, de forma que você dentro de um arquivo tenham 2 arquivos, quase como se eu pudesse dizer para vocês, até eu vou exemplificar isso depois, esse arquivo que a gente tem de vídeo hoje, que tem o som, ele na verdade ele é uma pasta contendo os 2 arquivos, né? E assim também, que também são formulados os programas, tá? Os programas também são compilados. Bom, vamos lá, eu sou programador, por exemplo. Então eu vou começar fazendo o programa no modo texto, né? No modo que eu consigo entender. Depois que eu montei toda essa rotina, eu até quando estava lá, eu era moleque, a gente estava estudando lógica de programação, né? E eu ganhei um prêmio na aula porque as coisas têm que ter um encaminhamento lógico. E ali naquele momento a professora ela fez a seguinte proposta: bom, gente, a gente vai falar de lógica de programação, então para vocês entenderem lógica de programação, eu quero que vocês me expliquem como é que eu posso, como é que a gente troca o pneu do carro.
né? Aí teve gente que foi lá, então ela deu um papel para cada um, as pessoas foram escrevendo como se troca, eu fui um dos que acertou, né? Então vou falar aqui com vocês, como é que troca um pneu do carro, né? Bom, é simples, a gente vai lá, abre o porta-malas, pega as ferramentas que estão ali, macaco, chave de rodas, né? Levamos o step também. Então a gente vai primeiramente acomodar o macaco embaixo do carro. Aí a gente vai ver se está tudo seguro, né? Aí com o pneu ainda no chão, a gente vai soltar o parafuso, só desapertar ele, não precisa tirar ele fora, só destacar ele. Aí a gente desapertou um pouquinho o parafuso, aí a gente levanta o carro, né? Vai até um ponto que você tem espaço suficiente para você colocar o outro pneu que está cheio, por isso que ele está maior que o primeiro pneu que está vazio. Havendo esse espaço, né? Na linha de programação a gente fala if, né? Else, havendo esse espaço para ser colocado o pneu cheio, então, né, else, a gente pode retirar o pneu, soltar os parafusos, retirar o pneu furado, colocamos o pneu bom, colocamos os parafusos, encostamos ele, né, vamos apertar até eles encostar o parafuso, aí a gente vai descer o macaco, né, terminar de apertar os parafusos do pneu. E aí a gente guarda as ferramentas, todas elas no porta-malas, pegamos o carro e vamos embora. Bom, a professora falou muito bem. Como você fez a melhor redação, agora você vai até o estacionamento e troca o pneu do meu carro, né? Que prêmio lindo, mas isso foi uma piada dela. Me lembro dela até hoje, a professora mais interessante, né? Uma pessoa muito legal, né? Super divertida, me dava aula de informática. Bom, enfim, então aí essa parte da lógica, você terminou de escrever esse arquivo, você vai dar um comando para ele ser traduzido, quase como se fosse modulado, né? Então ali tem um interpretador que vai fazer transformar aquele arquivo de texto num arquivo compilado, que é mais ou menos como esse que vocês estão vendo na tela, onde o computador vai ler e o computador vai interpretar aquilo ali também. Tá, com base naquele interpretador. Bom, gente, mas pô, gente, o que você está querendo dizer? Quero dizer o seguinte, olha, o computador não é um bicho de 7 cabeças, ele só é um interpretador de comandos, um interpretador de instruções, né? Imagine a gente fazer um arquivo, um papel, por exemplo, uma lista, né? Uma lista de ordens. Meu patrão, de repente, hoje não está aqui, mas ele deixou uma lista totalmente explicadinho para mim do que eu tenho que fazer. Olha, Diógenes, tal horário você tem que ir até tal lugar, falar com tal pessoa sobre tal assunto, assim, assim. Você escreve o que a pessoa falou, deixa anotado para você me entregar depois. Você depois disso passa em tal lugar, assim, assim. Então era uma lista, um programa, tá? Ele é uma lista de funções, de comandos, uma lista do que tem que fazer. Então o computador ele vai ler aquele programa e ele vai seguir aquelas instruções. Puxa, mas como é que é assim? É assim. Você dá uma instrução no computador, por exemplo, aqui, num clique, tá? Então a gente passa para a próxima tela. Então o computador no próximo clique ele vai exibir tal imagem, assim, assim. Bem claro, gente, até as imagens também elas são compiladas dessa forma, tá? A imagem, o computador ele não enxerga a imagem, ele tem que ler o código que é gravado, por isso que existem certos formatos. Num vídeo posterior a gente vai falar sobre família do vídeo, família do arquivo, o que é a extensão do arquivo, tá? Ou quais tipos, mas enfim, isso aqui é só para você entender, para fazer uma explanação sobre o que é o programa, né? O que é o arquivo compilado, o que é um arquivo simples, né? E aí a gente vai explicar sobre eu achei que eu tinha feito no vídeo aqui a parte de colocar em pastas, né? Ó, terminei a apresentação aqui. Sempre dá erro no meu vídeo porque eu faço a coisa assim, ao vivo, né? Olha, tá até me dando uma travada, mas é o Neco que está correndo atrás ali. Vou voltar novamente aqui, seguir a apresentação, voltar até onde parei. Que isso aqui é para simular uma palestra, até ver quanto tempo e ver alguns erros. Se ficar legal, eu até publico.
né? Mas enfim, gente, falar um pouquinho de pasta, né? Falar um pouquinho de pasta. A pasta, ela é uma coisa assim. A pasta no computador, na verdade, ela é um arquivo de guardar arquivo. Você imagina aquela pasta que você tem na sua casa? Se eu pegar aquele papel que o meu patrão deixou para mim, com as instruções do que eu tinha que fazer, e guardar ele dentro da minha pasta, então, aquele papel que eu fiz, aquele primeiro que é o programa, ou uma Xerox, por exemplo, aonde eu anotei aquela conversa que eu tive com aquela pessoa, então eu coloco tudo dentro da minha pasta. Então é por isso que você hoje em informática tem essa definição de pasta e arquivo. Mas a verdade é que pasta é um arquivo de guardar arquivo. Tá? Então é sempre assim, uma coisa dentro da outra. E dando sequência aqui ao projeto desse vídeo, então a gente vai falar hoje. Então, gente, antigamente você transmitia a coisa modulada e demodulada, interpretada, né, de uma certa maneira. Hoje você está com um dispositivo, a gente tem dispositivos nas mãos aí, que você recebe aí o Single Mail System, que é o SMS, né? Single Messenger System, né? Que é a sigla do SMS. Tá? A gente tinha, no caso, que no SMS ele vem como arquivo texto, tá? Então a pessoa insere um texto de um lado, manda o texto, vai via internet, via rede, via satélite, via antena, passa por um monte de lugares, cai lá no teu celularzinho e você recebe aquela mensagem de texto via SMS. Né? Os telefones antigamente, eles também eram analógicos, mesmo você transmitindo, ia para a torre fazia essa transmissão, ele recebia de forma analógica, aquele celular pesadão. Eu cheguei a ter um celular que custava $5.000, foi doado inclusive para mim, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar, mas enfim, então a gente teve aquele aparelho grandão e tal, né? Hoje a tecnologia é toda digital. Quando você pega seu celular, está falando com a pessoa, aquele áudio ele é embutido dentro de um arquivo binário. Esse arquivo binário ele é transmitido, né? Esse arquivo passa para a central transmite esse arquivo, cai no outro celular e o outro celular reproduz essa mensagem em formato de áudio para você. Mesma coisa um vídeo que eu envio via o WhatsApp, por exemplo, né? Envio o vídeo lá no WhatsApp. Eu peguei o arquivo, gravei o arquivo no meu celular, né? Ou peguei o arquivo na internet, passei para o meu celular e depois eu fui lá e fiz a passagem, né? A transmissão. Aí eu transmiti, aí saiu do meu celular, foi pro servidor A, servidor B, servidor do WhatsApp, que são computador A, computador B, computador do WhatsApp. Aí o computador do WhatsApp localiza quem tá com que é o destinatário dessa mensagem, né? E aí essa pessoa recebe o arquivo, tá? Enfim, existe ainda na internet, que nem no caso o WhatsApp, o Messenger do Facebook, eles todos ainda utilizam esse protocolo de texto, né? Em que eu digito o texto aqui no meu celular e vou passar a mensagem para alguém, né? Então essa mensagem de texto, ela também hoje existe muito fala de criptografia, né? Ela é criptografada, é um outro código dentro da compilação que vai fazer com que o seu celular aí que receba a minha mensagem criptografada tenha que ter o código de descriptografia, né? E aí você vai ver aí o seu texto, né? O texto que eu enviei transformado em texto na sua tela, exibido como texto, né? Enfim, a coisa funciona dessa forma, quase como se eu pegasse aí, eu coloquei a garrafinha aí na tela para me ajudar a lembrar da mensagem passada por pirata, né? Ela era protegida dentro da garrafa, jogava no mar e tudo, né? E isso tudo para falar dessa necessidade entre se comunicar, ter essa comunicação entre um e outro, né? E às vezes até essa ideia do Morse, essa ideia de ter um código, essa ideia de ter um idioma diferente do outro. Eu cheguei a ver
um, um vizinho que tinha uns filhos pequenos, eram gêmeos pequenininhos e tal, eles tinham um idioma entre eles conversavam e ninguém entendia, né? Depois, com o tempo, eu acredito até que eles mesmos devam ter esquecido desse protocolo que havia entre eles, dessa conversação, desse idioma próprio deles, nativo, sei lá, que ninguém ensinou para eles, mas que os dois conseguiam, né? Do mesmo modo que as pessoas hoje se conversam pelo olhar, dão toque de sinal, né? Mas para isso tudo tem que haver a interpretação de um lado, né, e a interpretação de outro, né? Isso eu acho uma capacidade do ser humano imensa, né, em poder se comunicar, né? Então a gente sempre teve essa necessidade aí, né? Então eu imagino essa condição aí para todos vocês aí. Eu acho que eu não vou conseguir publicar esse vídeo porque eu falei demais pro meu tamanho. Não sei se eu vou conseguir editar. Agora eu vou ver quanto tempo que deu, né? Eu poderia tentar fazer isso com vocês aí, com o meu amigo índio ali, projetando a mensagem dele por sinal de fumaça, né? Gente, eu desejo para vocês tudo de bom, de maravilhoso e que eu consiga ter êxito nessa comunicação com vocês aí. Deus abençoe. Ó, o Neco!